boa tarde a todos, todos da banca aqui, os convidados, tá? Estou muito contente de estar aqui. Isso aí, então, é história, né, da minha vida acadêmica, da minha trajetória, que acho importante, né? É um momento que a gente faz assim, realmente uma reflexão, a gente olha realmente o que a gente fez, e isso é uma coisa interessante, né? Vou começar pela minha família, né, contando a história, resumidamente, a história familiar, que eu acho que é uma história interessante, né? Então, começo falando do meu pai, Álvaro, né? Começo falando do pai do meu pai, né, que é o meu avô. Meu avô, ele era do interior de Sergipe, né? Muito pobre, pobre, quase miserável mesmo, e ele migrou, né, para São Paulo. Na verdade, o que aconteceu foi que ele tinham 10 irmãos, né, já era órfão de mãe, aí morreu o pai, os irmãos dividiram a herança dele foi uma vaca, né? E ele vendeu essa vaca e comprou uma passagem de navio para São Paulo, tá? E foi o melhor negócio da vida dele, tá? Porque, apesar de analfabeto, ele morreu analfabeto, né? Ele conseguiu emprego, né, nas fábricas da Matarazzo e trabalhou como operário e, quer dizer, deixou de ser miserável, passou a ser pobre, né? Então, e meu pai, esse que realmente fez o milagre, né? Porque o meu pai, ele começou a trabalhar como office boy lá com 13 anos, trabalhar em tempo integral, estudava de noite. A mãe dele faleceu aos 14 e ele estudava de noite, e mesmo assim ele conseguiu, na verdade, ele entrou no exército, né? Fez CPOR, e aí ele conseguiu entrar numa faculdade em São Paulo, foi transferido para Brasília, e dessa forma ele entrou na Universidade Nacional de Brasília, se formou, e hoje ele é um profissional de economia e presidente prudente. Então ele deu um salto assim muito grande, né? De onde ele saiu, onde ele chegou, né? É um caso de sucesso, né? Eu não estou dizendo que isso infelizmente é uma exceção, né? Assim, na maioria das pessoas, né, não tem oportunidade de dar esse salto. A minha mãe é paraibana, de Campina Grande, né? Ela é formada em serviço social. Ela foi aluna da Luísa Erundina, né, que viria a ser prefeita de São Paulo. E ela teve uma carreira, né, como assistente social, né, sempre faz parte da profissão, trabalhando em ambientes sempre muito difíceis, né? Então, hospital psiquiátrico, menor infrator. E ela tem um trabalho também legal de organização de mutirões, né, para construções de casas populares, né? E falar um pouco dos meus dois irmãos, né? O Vitor, que está aí. O Vitor também estudou na Unicamp, engenharia elétrica. Ele atua em telecomunicações, ele é sócio de uma empresa de telecomunicações, mora em Campinas. E o meu outro irmão, Bruno, esse foi também para a carreira científica, e diria até mais do que eu, né? Ele realmente ele é físico teórico, né? Hoje ele é professor, um professor tenure na Universidade de Oklahoma. Ele publica em revistas tipo Science, Proceedings of the National, ele publica em revistas realmente de alto nível, né? E, então, essa família assim, foi um ambiente acolhedor, um ambiente feliz. Queria mencionar também os meus tios, né? Em particular, eu não tive quase contato com meus pais, ou meus avós, né? Porque meus avós faleceram quando eu era muito pequeno, mas eu tive muito contato com meus tios, né? Em particular minha tia Cândida, minha tia Zá, tá? Mas vamos lá, vamos para falando de mim mesmo, né? Eu sempre tive essa vontade de ser cientista desde criança, tá? Então, quando eu tinha lá, sei lá, 6, 7 anos de idade, o pessoal perguntou: o que você quer ser quando crescer? Eu falava cientista, né? Aí os adultos riam pra caramba, né? Assim, a mesma coisa que eu falasse que eu quero ser astronauta, né? Então, Arthur, aí, porque no Brasil, erradamente, né? Claro que já existia ciência de alto nível no Brasil nos anos 70,
mas o público não sabia disso. Havia uma percepção que ciência era um negócio que se fazia lá na NASA, né? Então, você falar que você queria ser cientista, o pessoal achava até graça, né? Mas eu tinha esse interesse, eu gostava muito de ler enciclopédia, né? Que, na verdade, é um vício que eu tenho até hoje, né? Eu leio muito enciclopédia. Na época, nos anos 70, até por conta da corrida espacial, a astronomia, a astronáutica estava muito em moda, né? E eu gostava muito dos livros do Carl Sagan, em particular, né? Das séries que ele fez, o Cosmos, né? Bom, aí aos 12 anos, junto com alguns colegas lá do colégio, eu comecei a descobrir a eletrônica como passatempo, né? Na época tinha umas revistas que você comprava lá na banca de revista que vinha lá o diagrama lá do circuito, né? E você fazia a placa de circuito impressa em casa, né? E soldava lá os componentes e era legal, um passatempo, né? Mas aí, aos 14 anos, eu ganhei o TK-85, que era um computadorzinho bem rudimentar, né? Mas passei a programar. E aí eu desisti da eletrônica, né? Porque eu achei programação muito mais legal do que eletrônica, assim, porque descobri que o que eu gostava era lógica, não era o hardware, né? Eu gostava de software já naquela época, né? E aí, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar, né? Não em tempo integral como meu pai, mas em meio período, mas era um trabalho sério, né? Primeiro como digitador, né? E depois como programador, já numa linguagem que existia na época, chamava DBase 2. E eu decidi, a partir dessa experiência, que queria fazer ciência da computação e queria ir para a Unicamp. Tá? Então, aí, me preparei para esse vestibular na Unicamp e consegui entrar, né? E aí, esse período de graduação da Unicamp foi muito bom, quer dizer, tem vários professores excelentes, quer dizer, o ambiente era ótimo, tá, em todo sentido, nas bibliotecas excelentes, você tinha oferta de cultura, você tinha shows dentro do campus, esporte, que a gente até comentou aqui anteriormente, eu praticava corrida de longa distância, né, e também montanhismo, exploração de caverna. Eu tinha muito pouco dinheiro nessa época, mas a Unicamp me ajudou muito, né? Eu tinha bandejão, que tinha comida barata, almoço, jantar, e eu ainda morei de graça durante 3 anos na moradia estudantil, né? Isso também foi uma coisa muito boa no sentido de criar. Alguns dos melhores amigos que eu tenho na minha vida até hoje foram meus colegas de moradia, né? Com toda certeza, né? Bom, eu como aluno, fui um aluno médio, não diria médio, eu fui um aluno irregular, né? Na maioria das disciplinas eu não tinha uma nota excepcional, passava, né? Mas em algumas disciplinas, essas disciplinas ligadas à teoria da computação, a algoritmos, aquela parte de linguagens formais, autômatos, essas eu ia realmente muito bem, né? E aí tem uma parte que é até meio lenda lá entre os meus alunos, mas eu vou confirmar aqui que é verdade, é que eu fui reprovado em programação linear. Tá? Fui reprovado. Por que eu fui reprovado? Porque eu achei muito chato. Né? O professor ficava lá, tinha que fazer o simplex no Tableau, conta, conta, conta. Aí depois que aprendi o simplex primal, tinha que aprender o simplex dual. Aí conta, conta, conta. Eu achei aquilo insuportável, não estudei para a prova e fui reprovado, né? Mas depois, na segunda vez, aí o outro professor, né? Aí eu até gostei da matéria, né? Então, e, na verdade, nunca imaginei que a minha carreira profissional ia ser totalmente ligada a isso, né? Eu fiz iniciação científica com a professora Maria Cecília Baranauskas, do UNIED, e o nosso projeto, olha o título, Interface em Linguagem Natural para Programação em Lógica. Né? A gente pode dizer que a gente estava tentando fazer um chat GPT naquela época, seria mais ou menos assim. Exagerando, na verdade era o seguinte, a ideia era, por exemplo, aqueles silogismos clássicos, né? O usuário escrever todo homem é mortal, né? Aí Sócrates é humano, né? E aí você perguntar, Sócrates é mortal? Ele responder sim ou não, né? Aí tá, fazia isso,
Só que aí, em vez de você falar todo homem é mortal, você falar todos os homens é mortal, ele já não reconhecia, né? Então, assim, a sensação que você tinha é que você estava carregando um caminhão com uma colherinha de café, né? Porque era casinho por casinho, né? Não é como hoje que você tem as redes neurais gigantescas que são treinadas e aprendem sozinho. Na verdade, a gente programava caso a caso, né? E isso é infinito, né? Mas foi legal, né? Foi um projeto interessante, eu aprendi muita coisa, né? Saindo da Unicamp, né? Aí eu fui trabalhar, consegui emprego numa empresa de mercado financeiro, chamava Instituto Indi. O projeto era de inteligência artificial, era a construção de um sistema especialista para recomendar a operação de compra e venda no mercado de futuro do índice S&P 500 da Bolsa de Chicago. A empresa inteira existia só para isso, tá? Só para operar com um papel. Tá? O meu cargo tinha esse nome, engenheiro do conhecimento, né? Quando eu falava isso, o pessoal morria de rir naquela época, né? O que você trabalha aqui? Eu sou engenheiro do conhecimento, né? E todo mundo ria. Cada atividade, né? Extrair o conhecimento dos especialistas, né? Dos economistas de mercado e testar essas regras de operação no banco de dados histórico, né? O resultado disso aí era um trabalho de pesquisa, né? Que a gente fazia lá, né? Cresceu meu interesse pela pesquisa e eu comecei a perceber que faltava uma necessidade de uma formação acadêmica mais sólida. Aquele trabalho que eu fazia na empresa, eu estava sentindo que eu estava, às vezes, reinventando a roda, que fazia as coisas que faltava formação acadêmica, né? E aí eu resolvi sair da empresa, né, para voltar para a Unicamp. Então, voltei para fazer mestrado na Unicamp, para viver de bolsa. Tá? O meu rendimento caiu a 1/7. Tá? Exatamente isso, o que eu ganhava antes, mas eu tinha uma reserva, né? Tinha juntado um dinheiro. Eu entrei na Unicamp, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu só queria que fosse alguma coisa de computação teórica. Aí eu fiz um curso bem puxado de teoria dos grafos com o professor Cláudio Lucchesi, né? E aí eu conheci a otimização combinatória, a programação inteira nos cursos desses dois professores, o Cid e o Marcos Pós de Aragão, que se tornou o meu orientador. Por que eu fui orientado pelo Marcos? Pelas aulas dele, né? Ele transmitia um conhecimento grande e, diria, principalmente um entusiasmo muito grande pela área, né? Um sentimento muito frequente que eu tinha durante o mestrado, isso eu falo muito para os meus alunos, era profunda ignorância. Por quê? Porque você está fazendo mestrado, aí o orientador manda você ler um artigo. Na primeira página lá, aparece lá porque o gradiente conjugado, o que é gradiente conjugado? Porque o poliedro monótono, o que é o poliedro monótono? Porque eu não... E aí você fica travado, né? Então, você apresentar... Existe um monte de conceitos da área, os artigos eles são escritos não para iniciantes, né? Os artigos são escritos para quem já é da área, né? Então, você que está começando, você fica travado. Mas o que eu falo para eles é continue, né? Bem ou mal, assim, um dia você vai dominar esses conceitos todos e você vai conseguir. Mas, realmente, no primeiro, segundo ano do mestrado, a sensação que eu tinha era de muita ignorância, né? Muita dificuldade, né? No mestrado, eu desenvolvi esses algoritmos de branch and cut e de branch and price, né? Dois algoritmos separados, um de branch and cut e outro de branch and price. A dissertação foi sobre esse tipo de problema, de classificação com restrição de conexidade. Classificação, hoje em dia, também é visto um pouco como aprendizado de máquina, né? E a gente publicou esse artigo no EJOR, né? Aí, pulando para o doutorado, né? Aí eu resolvi mudar de cenário, né? Chega de Unicamp, né? E vou voltar ao Rio de Janeiro, onde eu tinha passado vários anos da minha infância, né? Tanto é que eu torço para o Botafogo, né? É a cidade que eu me identifico mais. Mas eu mudei de cenário, mas não mudei de orientador, né? Porque o Poggi, ao mesmo tempo, ele também se transferiu para a PUC do Rio. Eu continuei trabalhando com ele, né?
E o primeiro trabalho foi o packing, não sei uma tradução boa, empacotamento de 2 árvores de Steiner. Tá? Basicamente, tentar ilustrar o problema, sei lá, você tem um conjunto de pontos pretos, um conjunto de pontos brancos, e você quer conectar o preto com uma árvore preta, o branco com uma árvore branca, mas sem cruzamento, né? E aí eu trabalhei muito nesse problema, muito trabalho teórico, né? Algoritmo de Branch and Cut, procurando faceta, aquelas coisas. Mas o que eu percebi é que a questão da implementação, né? A minha primeira implementação, eu conseguia resolver problema com 100 vértices. E sem ter feito nenhuma descoberta teórica, só trabalhando melhorando a implementação, estrutura de dados, vários truques, passou para 100 mil, né? E isso foi muito determinante na minha carreira. A minha carreira é extremamente voltada para implementação, para resultado computacional, não só o teórico, é para resolver instância grande, né? O trabalho ele foi aceito no IPCO. O IPCO é a conferência mais importante da área de programação inteira, né? Integer Programming Incremental Optimization. Então, assim, foi o... E a história do... A gente mandou o trabalho para o IPCO, né? E um dia eu estava lá em casa, né, domingo de manhã, né? E a gente não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada, né? E toca lá a campainha lá, quando eu olho, eu pode, né? O trabalho foi assim, eu estava no banheiro, eu saí de toalha, abri a porta, estava lá o POJ, lá, meu orientador, né? O trabalho foi aceito no IPCO, né? Aí, caramba, né? Então, isso foi uma coisa boa, né? E depois, esse trabalho acabou sendo publicado na Mathematical Programming. Bom, mas eu estava no segundo ano de doutorado, ainda tinha mais 2 anos, e aí eu resolvi pegar um segundo tema. Aí eu pensei o seguinte, vou pegar o problema de Steiner clássico mesmo, né? O problema mais famoso. Na época, você tinha o problema do caixeiro viajante, o problema de Steiner era tipo segundo ou terceiro problema mais estudado. E tem uma contradição brasileira, né? A gente tem nos anos 80 importantes contribuições lá do professor Maculana. Nos anos 90, o Abílio Lucena trabalhou também nesse problema, também deu importantes contribuições. E aí, dentro do meu doutorado, eu fiz uma parceria lá com o Renato Werneck, que na época era aluno de mestrado, mas ele, aluno de mestrado, já era gente grande, né? E aí a gente criou esse pacote Bossa, né, misturando um monte de técnicas, 30 mil linhas de código C++. A gente, na época, os melhores resultados computacionais para esse problema, a gente publicou 3 artigos sobre o Steiner, né? Aí tá, terminou o doutorado e cadê concurso? Né? Não tinha, né? E aí eu fui trabalhar como professor horista, né? Dava aula de noite na PUC. E nisso aí aconteceu uma coisa que também acabou tendo um impacto de longo prazo na minha carreira, que foi a visita à PUC do professor tunisiano Rida Majoubi, né? O Pós convidou o Rida para ficar um mês lá no Rio, né? Ele veio, né? E o Pós, naquela época, ele estava fundando a empresa dele. Então, ele estava ocupadíssimo, não tinha tempo para trabalhar. Ele tinha chamado o cara há muito tempo atrás, né? Quando o cara chegou, o Pós não tinha tempo para trabalhar com ele. Então, o Pós botou para eu ficar trabalhando com o Rida, né? Então, a gente passou um mês trabalhando e isso foi o início de uma colaboração que dura até hoje, tá? E esse professor, que já era um professor renomado, por indicação dele, ele conseguiu para mim um convite para apresentar esse meu trabalho do Steiner, que ele gostou, né? No workshop de Ossoá. Existe um workshop, Ossoá é uma cidade na França, fica lá nos Alpes, tem um workshop que acontece lá todo ano, só por convite, né? Porque o número de lugares é limitado, porque é um hotel, tem acho que espaço para 100 pessoas, né? E aí o pessoal chama normalmente, quer dizer, as pessoas muito bem estabelecidas, os mitos da otimização e alunos, né? Alguns alunos. Então o Rida, ele deixou de chamar um aluno dele, né? Poderia chamar um aluno dele e me chamou.
e essa participação nesse workshop foi bastante importante para mim, né? E aí, né, surgiu, né, não tinha concurso nenhum, de repente apareceu um concurso para pesquisa operacional na engenharia de produção da UF, né? E eu tenho que confessar que inicialmente não me pareceu a melhor opção, né? Porque minha vida inteira tinha sido computação, eu vou para engenharia de produção, né? Tá? Mas vou fazer, né? Talvez vou ficar um tempo, depois talvez eu faça outro, não sei o quê. Eu estou até hoje, né? Eu gostei da engenharia de produção, eu acho hoje em dia a engenharia de produção é uma área muito bonita, realmente gosto, e eu estou no TEP, então, até hoje, né? E eu entrei junto também no LOGES, né? O LOGES é o Núcleo de Logística Integrada e Sistemas, é um laboratório que na época era coordenado pelos professores o Caldas e o Brick. Tá? Bom, aí vamos falar agora o que realmente é o memorial, que conta para a defesa, né? Que é a minha carreira na UF. Ensino, né? Então, nos primeiros anos, né, a disciplina mais frequente que eu dava era sistema de informação. Você fez computação, né? Vai dar sistemas de informação. E aí tinha textos de SI para engenharia, né? Eu não gostei dos textos, eu achei muito superficial e acabei criando meu próprio material e dei aula por muitos anos. Só em 2011 que eu comecei a ministrar pesquisa operacional 1, que era programação linear, programação inteira, né? Aí, quando eu passei a ensinar programação linear, eu tentei não repetir os erros que o meu primeiro professor fez, né? De massacrar os alunos fazendo conta, né? Então, eu tento passar mais conceitos, né? Modelagem, essas coisas, né? E também criei muito material próprio. E a partir de 2014, eu tenho dado simulação e otimização de sistemas, também é uma disciplina que eu gosto muito, né? Eu gosto de dar aula, tá? Em particular para os alunos de graduação, quer dizer, a juventude deles é uma coisa legal, né? E eu sempre dei aula, mesmo quando eu não precisaria dar. Tá? Quando eu estava na coordenação, eu poderia ser dispensado, mas eu fiz questão de manter pelo menos uma disciplina de graduação e uma de pós, né? Na pós, que é no TPP, eu tenho uma disciplina que é popular, que é modelagem logística, que a ideia é ensinar a modelar problemas, principalmente de logística, usando programação linear inteira, mas sem discutir algoritmo. Tá? É o pacote que vai resolver e o problema é como é que você modela o problema. E a partir de 2009, a gente começou a usar o UFLP, que é um pacote que você instala no Excel, que foi criado pelo professor Arthur, né? Que fez muito sucesso, funcionou muito bem, né? Outras disciplinas que eu costumo dar, programação inteira 1, 2, tópicos avançados em otimização. Em 2020, como estava na pandemia, eu resolvi dar uma disciplina bem avançada, né, de geração de colunas e cortes de forma remota e fez sucesso, pelo fato de ser remoto, chegou a ter 100 alunos, né? E a grande dificuldade do TPP é pouco aluno de dedicação exclusiva, né? Isso é uma limitação, né? O aluno que trabalha o dia inteiro, que chega de noite para assistir a aula, quer dizer, claro que ele não, você não pode puxar tanto no curso quanto se você tivesse aluno de dedicação exclusiva. Bom, vamos lá para a pesquisa, né? Então, tem 73 artigos publicados em revista, na revista Journal, né? 6 capítulos do livro, vários artigos de conferência, vocês viram, tá? Desses trabalhos todos, tem exatamente um, que eu escrevi sozinho. Tá? Todos os outros têm coautores. Então, a gente conclui isso aqui. A pesquisa é uma atividade essencialmente colaborativa. Tá? Não se faz pesquisa, eu, pelo menos, não faço pesquisa sozinho. Tá? E aí tem o meu maior colaborador, que é o professor Arthur Pessoa, ele foi meu colega na PUC, eu meio que atraí ele para a engenharia de produção da UF, e até hoje ele é o meu maior colaborador de pesquisa. A gente divide sala, né? Divide laboratório hoje em dia, e é o grande colaborador, né? E aí eu me dei ao trabalho aqui, né, de listar, né, por ordem de... Peguei os meus outros grandes colaboradores, né? Ordenei pelo número de trabalhos.
Então, o que eu tenho maior número de trabalhos ainda é o meu ex-orientador, Marcos Poggi, mas bem perto já está o Ruslan Sadikov, depois eu vou falar dele, o Ridar Majub, o Renato Werneck, que hoje está na Amazon. O Renato Werneck ele tem uma posição muito importante lá na Amazon, ele é um dos principais designers de algoritmo lá dentro da Amazon. Ele é o cara que realmente tem uma posição muito forte lá. O meu colega da UF, né, o amigo, né, Luiz Satoru Osh, François Van der Beek, que hoje criou uma empresa Ótima, o Thibaut Vidal, teve um tempo no Brasil, Lúcia, né, minha esposa, né, a gente tem alguns trabalhos em colaboração, Rosiane de Manaus, quer dizer que a gente tem projetos juntos, tem vários artigos juntos, Luiz Simonetti, que foi da UF e agora ele voltou para a UFRJ, Marcos Roboredo, colega lá da UF, do TEP, Michael Posch, do CNRS da França, Luiz Gouveia, da Universidade de Lisboa, e Celso Ribeiro, da UF. Né? Mas isso aqui eu excluí os meus ex-alunos. Né? Agora vamos falar só sobre esses meus ex-alunos. Né? Começando pelo Ricardo Fukazawa. Né? O tema do trabalho dele principal foi otimização de transporte ferroviário. Quer dizer, ele resolveu um problema muito interessante, de grande escala da ALL, né? De planejamento de vagões, locomotivas, essas coisas, mas ele participou de um trabalho fundamental, né, que é esse trabalho que está aí, que é o Robust Branch Cut and Price for the Capacitated Vehicle Routing Problem. Porque antes tinha o algoritmo de Branch and Cut, tinha o algoritmo de Branch and Price, e se pensava como é que você vai juntar os dois, né, no algoritmo de Branch, Cut and Price. Existiam alguns trabalhos antes que faziam isso, mas a gente meio que descobriu uma maneira de fazer isso de uma forma particularmente eficiente. Né? E aí a gente testou essa ideia no CVRP, né, que é o problema de roteamento de veículos mais clássico, e obteve resultados muito bons. E o Fukazawa, ele participou muito dessa implementação. Hoje ele é professor lá em Waterloo, no Canadá. Humberto Longo. Bom, eu estou colocando aqui o número de citações de cada trabalho, né? Não porque eu seja assim, fanático por essa numerologia da citação. Né? Como o professor Horácio fala, citação, na melhor das hipóteses, é uma medida de popularidade, não é uma medida de qualidade. Né? Então, pelo critério da citação, você diria talvez que Paulo Coelho é um escritor melhor que Machado de Assis. Né? Mas se você pensar num prazo muito longo, a citação começa a funcionar melhor. Né? Então, por exemplo, se daqui a 50 anos as pessoas continuarem lendo Paulo Coelho, é porque, na realidade, provavelmente ele tinha um valor, sim. Tá? Então, eu acho assim, que, no curto prazo, a citação ela é muito deturpada pela moda, vamos dizer assim, o assunto que está na moda. Né? Mas, num prazo maior, a coisa funciona um pouquinho melhor. Né? E esse trabalho ele tem 768 citações. Né? Bom, o trabalho com Humberto Longo, que é resolver o problema de roteamento em arcos, transformando para o CVRP, também foi um trabalho que teve um impacto bom. Né? Hoje ele é professor lá em Goiás, ele foi orientador de mestrado do Diego Pessim, que viria a ser aluno nosso também. O Haroldo, né? Haroldo Gambini Santos, ele fez uma orientação com o Satoru, ele fez um trabalho excelente de tese, que saiu esse artigo, também tem a participação do professor Maculan. Ele trabalhava com tabelas de horários escolares, é um artigo que eu acho muito bom, esse artigo. Ele foi professor na UFOP por muitos anos e hoje está na Amazon, e ele deu grandes contribuições no desenvolvimento de softwares abertos. Ele colaborava em criar softwares abertos dentro desse projeto Coin. Tá? Ele criou mais recentemente esse pacote que é o Python MIP, junto com o Túlio Toffoli. Esse pacote é um sucesso, tá? Tem 700 mil downloads. Quando eu fui na França no passado lá,
cheguei lá para dar o curso, eu vi que todo mundo usava Python MIP. Né? Aí eu falei, foi meu aluno que criou. Então, o Haroldo realmente é um cara que tem muito valor. Né? A Lorenza Moreno, a gente fez esse trabalho sobre o roteamento de veículos com entrega split delivery, né, que você pode dividir as entregas, né? Mas a Lorenza ela teve uma participação particularmente importante num outro trabalho, que é um trabalho real de roteamento de helicópteros na Bacia de Campos, né? Então, todo dia o pessoal da Bacia de Campos tem milhares de pessoas que trabalham embarcadas, elas têm que ser transportadas por helicóptero até as plataformas, né? E você tem um problema complexo de roteamento. E foi criado um sistema naquela época, que é usado até hoje para fazer isso, né? E esse sistema ele foi premiado, né? Esse sistema ele foi selecionado como um dos 5 finalistas desse prêmio da Informes, de prática de pesquisa operacional, um reconhecimento importante. O Henrique Viana, também com orientação com POG, ele trabalhou nesse problema que chama Team Orienting Problem, ele publicou esse artigo, que é bem citado também, e hoje ele é professor no Cefet de Nova Iguaçu. Tá? Aí, Anand Subramani, que está aqui, né? Tá? Anand está aqui. Bom, o Anand é um caso especial, realmente. Né? Primeiro, o doutorado dele gerou várias publicações, né? 7 ou 8, uma coisa extraordinária. Mas um destaque, uma delas foi essa aqui, que eu estou colocando aqui. A tese dele teve menção honrosa na CAPES, mas eu acho que o que realmente foi o que ele fez depois do doutorado, né? Que ele foi para ser professor lá na UFPB, que é João Pessoa, que é a cidade dele, e lá ele contribuiu demais, né, para o fortalecimento do grupo de otimização. Ele criou, atraiu alunos, e, na verdade, um dos grupos mais fortes no Brasil, na nossa área, está lá em João Pessoa, e muito disso, quer dizer, já tinham outras pessoas lá, Lucídio, várias outras pessoas trabalhando, mas o Anand ali fez uma diferença enorme. E ele criou e mantém sozinho esse canal de YouTube muito interessante, no SubjectTube, que ele entrevista pessoas do mundo inteiro da área, que fazem mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, né? Contam a sua trajetória aqui. Ele tem 67 entrevistas, entrevistou pessoas mitos da área, sei lá, o Vasek Shivato, o professor Maculan, mas ele também entrevista pessoas jovens, ele tenta fazer uma diversidade, então é um papel realmente muito bom. E isso está dando uma visibilidade até para o Brasil na área, quer dizer, eu vou nos congressos, todo mundo vai, o Anand, não sei o quê, então é um trabalho assim, realmente muito importante. Né? E o Diego Pessin, tá? O Diego Pessin, que ele está aí também, foi uma orientação com o Marcos Poggi. O trabalho com o Diego Pessin, eu considero que foi um caso de colaboração obsessiva. Tá? Durante pelo menos um ano, a gente trocou uns 2.000 e-mails, sem exagero. Tá? Era assim, acordava, eu abri o computador, rodou o experimento, o que deu, o que não deu, isso está funcionando, isso não está, vamos tentar isso. E eu falei uma frase para ele que ele colocou na tese dele, né? Que é isso aí, eu falei, Diego, todo dia antes de dormir, pergunte a si mesmo, o que eu fiz hoje para o CVRP? Se a resposta for nada, foi um dia perdido. Né? Isso que eu falei para ele, né? Esse negócio. E ele levou a sério, né? Porque você realmente se dedicou muito, né? Foram vários artigos que eu tenho com o Diego, mas o destaque é esse aí, né? A versão preliminar também foi publicado lá no IPCO, né? Hoje ele está trabalhando, ele acabou de arrumar, sair da Amazon, foi para a Bayer, né? E esse artigo que está aí, né, a história da publicação dele foi tortuosa, tá? Porque a gente mandou esse artigo para o Operations Research, que é uma revista bastante conceituada da área, e depois de 2 anos, esse artigo foi rejeitado, e por razões que eu considero absolutamente injustas,
né? Inveja mesmo, eu vou falar assim mesmo, mas teve final feliz, porque a gente acabou mandando para a Matemática Programming Computation, que hoje é considerado uma revista tão boa quanto a Operation Research, e ele acabou sendo escolhido como o melhor artigo do ano de 2017. Então, no final das contas, acabou até sendo bom, né? Bom, mais ou menos. Na verdade, esse artigo deveria ter sido publicado em 2015, acabou saindo em 2017. Tá? Mas um trabalho muito importante. O Luiz Eisenberg foi uma orientação com o Arthur Pessoa, né? A gente fez projeto para a Petrobras, e aí o Luiz Eisenberg, junto com o Hugo Kramer, o Arthur e eu, a gente fez esse trabalho, um trabalho mais prático mesmo, né? Hoje ele trabalha no BNDES. Tá? Vocês estão vendo que até então é tudo com orientação, mas esse pelo menos é com orientação com um outro professor do TPP. É porque quando eu entrei no TPP não tinha doutorado. Tá? O doutorado foi criado depois. Então, todos esses alunos eram com orientações com professores de outros lugares, né? Então, depois que eu fui passar a ter alunos realmente, o Hugo, na verdade, foi o primeiro aluno só meu, quer dizer, sem orientação lá do TPP. O Hugo teve 3 artigos em revista, um foi aquele que eu acabei de mostrar lá com o Luiz Eisenberg, mas esse artigo eu acho legal, não tem tantas citações, mas acho um artigo legal, porque é um artigo que usa geração de colunas para um problema de engenharia de software, né? Uma aplicação bem diferente, né? Uma aplicação bem original. Hoje ele é professor na UFPB, na Engenharia de Produção, e ele já exerceu várias funções, coordenações importantes lá. O José Maurício, ele já trabalhava lá no BNDES, né, e a gente resolveu trabalhar com programação inteira para um negócio chamado Index Tracking, né, que é você tem um índice, por exemplo, o S&P 500, você quer acompanhar o índice, uma maneira de você fazer isso seria você comprar as 500 ações que fazem parte do índice, mas isso não é prático, né? Então, vamos supor que eu quero comprar só 10 ações, mas eu quero que essas 10 ações representem o índice. Qual que você escolhe, né? E aí tem vários trabalhos sobre isso na literatura, né? E ele fez um trabalho sobre isso, obteve resultados surpreendentes, né? Mas isso aí, a gente, infelizmente, não publicou bem, né? A gente publicou só no SBPO, né? Aí aconteceram alguns problemas lá, a gente acabou nunca publicando o artigo que merecia em revista, mas é um trabalho muito legal que ele fez. O André Velasco está aqui, né? O artigo da tese dele é esse, que foi publicado no eJornal, está com 22 citações. O André também é uma pessoa que mostrou assim, um valor muito grande. Ele já era professor no IFE, Campus Goytacazes, trabalhava com ensino técnico, com aluno de ensino médio. Depois do doutorado, ele criou um grupo de otimização, ele continua trabalhando com alunos de ensino técnico, iniciação científica, teve trabalhos premiados pela FAPERJ, então também, assim como o Arnold e outros, é uma pessoa que faz diferença aonde ele está, né? Quer dizer, o fato dele ter feito o doutorado, ele levou esse aprendizado, ele está fazendo a diferença aonde ele está. E o André, uma satisfação muito grande ter tido trabalhado com ele, e ele ganhou um prêmio, né? Ele foi, em 2017, ele ganhou o prêmio de melhor tese, aluno de doutorado no EPPGEP. Tem até a assinatura aqui do Horácio, aqui, né? Que era o presidente da banca. Então, esse trabalho ele foi reconhecido, a qualidade do trabalho do André foi reconhecido, que realmente me deu muito orgulho, muita satisfação ter conseguido isso. O Teobaldo, ele também produziu vários artigos, um deles esse aí, né, que está colocado aí. O Teobaldo também, né, foi ex-aluno do Anand, né, aluno de mestrado do Anand, quer dizer, então, o Hugo veio da Paraíba por indicação do Anand, o Teobaldo veio da Paraíba por indicação do Anand. Ele
terminou o doutorado, voltou para Paraíba e ele colaborou muito no desenvolvimento do VRP Solver, que eu vou falar dele depois. Inclusive, ele ministrou um tutorial lá em Paris em 2019, né? O Luiz Henrique Barbosa, o trabalho dele, ele não chegou a ganhar o melhor doutorado, mas ele foi finalista desse prêmio da PPGEP em 2019, né? A gente escreveu esse artigo da tese dele, e o detalhe é o seguinte, né? Ele fez as matérias lá e logo em seguida ele foi contratado pela Amazon, aí foi lá morar em Seattle. Eu achei, esse aluno já era, né? Mas não, né? Ele sozinho lá de Seattle, ele conseguiu implementar um DCP completo do zero, né? Então, assim, é até uma pena, eu vejo assim, o potencial que ele tinha realmente, mas ele está bem lá em Seattle, está bem lá na Amazon, né? E isso é importante, né? Eduardo Queiroga, que é mais um aluno que veio indiretamente via ANA, lá da Paraíba. Foram vários artigos com Queiroga. Em destaque, eu coloquei esse aqui, o Pop Music, aqui, que apesar de ser um artigo recente, ele já está com 21 citações. Ele também colaborou no desenvolvimento do VRP Solver e ele é um dos criadores desse novo produto, que é o VRP Solver Easy. E, finalmente, o João Marcos Pereira Silva, que é o aluno atual, ele deve defender em 2024, ele já está com trabalhos bem interessantes, ele já publicou vários artigos, né? O João, na verdade, é meu único aluno no momento, né? Eu não tenho nenhum outro aluno, meu único. E ele está fazendo um trabalho bem legal, quer dizer, ele desenvolveu vários modelos originais em VR Pessoa para vários problemas, e eu acho que a tese dele vai ficar muito boa. Bom, aí teve uma supervisão de pós-doutorado, que foi o Ruslan Sadkov, em 2016. Ele veio para cá, se mudou para Niterói, com a mulher, com 2 filhos, né? Passou um ano inteiro lá na UF, esse foi bastante criativo, e isso foi a base da criação desse pacote, que é o VRP Solver. Então, o principal artigo que descreve o VRP Solver é esse aí, foi publicado na Mathematical Programming e no IP, né? E o Ruslan Sadkov é um grande colaborador atualmente, né? Mas o que é o VRP Solver, né? Essa ferramenta implementa um branch cut and price de estado da arte para um modelo altamente genérico. Então, em vez de você construir um algoritmo para problema A, para problema B, para problema C, isso aí ele funciona para uma quantidade muito grande de problemas, né? Então, ele tem interface Julia e C++, já teve 4 escolas só para ensinar VRP Solver, né? Na França, no Chile, aqui no Brasil e na Alemanha, né? Isso aqui é uma lista de problemas onde o VRP Solver ele normalmente é o melhor algoritmo exato disponível, né? E eu marquei em azul algumas aplicações aqui pelo seguinte: essas aplicações em preto foram feitas por pessoas que, de alguma forma, estão ligadas ao nosso grupo, né? Conhecem a gente, né? Os criadores do VRP Solver. E esses em azul não, são pessoas que a gente não conhece, que baixaram o pacote na internet e conseguiram usar, então, para problemas esquisitos, né? Esse último aqui, ó, Multi-Shuttle Crane Scheduling Automatic Storage and Retrieval System. Eu nem sei o que é esse problema, mas ele conseguiu, usando uma modelagem lá criativa, usar esse pacote, né? Então, essas aplicações são interessantes, né? Esse Differential Harvest Problem é um problema de colheita de uva, né? Então, é uma ferramenta interessante. Isso é um exemplo, né, no CVRP, que é o roteamento mais clássico, uma solução ótima para 855 clientes, 95 veículos. Isso não é típico, tá? Normalmente, você consegue resolver até uns 250, 300, mas essa instância ela tem características favoráveis, pode ser resolvida de forma ótima, né? Bom, mas o que a gente percebeu é o seguinte, né? O VRP Solver está lá, né? A gente dá curso, mas, na verdade, muito pouca gente usa, né? Por quê? Porque é muito difícil, né? É muito difícil. O VRP Solver, realmente, a gente percebeu que só pessoas especialistas em otimização
que domina em geração de colunas consegue usar, e a gente tenta resolver a ideia de criar o VRP Solver Easy. É uma interface Python que você modela os tipos... É uma interface para o VRP Solver, né? O VRP Solver está embaixo do VRP Solver Easy. Só que você modela, aqui tem um depósito, aqui estão os clientes, eu tenho a minha frota de veículos aqui e roteia. Tá? Aí trata janela de tempo, frota heterogênea, múltiplo depósito, um monte de coisa lá, mas nos termos que um usuário de roteamento de veículo faria. Né? O balanço dessa parte de pesquisa, a parte de formação de pesquisadores, eu acho que o balanço é positivo, sem dúvida. Os alunos que eu tive a oportunidade de ajudar a formar foram de alta qualidade, porém seria a quantidade, né? Que seria menor do que seria o ideal. Se você contar o número de alunos que eu formei, acho que poderia ter sido mais. Né? Reconhecimento, a minha bolsa foi renovada agora, do CNPq, nível 1B, cientista do nosso estado, FAPERJ, e esse negócio, esse INRIA International Chair, isso é uma coisa bastante interessante, né? É uma coisa que eu ganhei ano passado, é um negócio bastante competitivo, tem pessoas do mundo inteiro que tentam essa posição. Ano passado eles deram para 2 pessoas só do mundo todo, e isso significa que, na realidade, eu tenho uma dupla filiação. Durante 5 anos, eu vou ser professor da UF e do INRIAR. Né? O reitor concordou com isso, assinou isso, está tudo legal. Isso é super importante para a UF ter esse tipo de coisa. E, normalmente, se você pegar a lista das pessoas que já ganharam isso, são pessoas de nível muito alto, né? Pessoas, chefes de laboratório, autores de 5 livros, e de vez em quando eles botam um cientista, vamos dizer assim, emergente. Né? Eu acho que eu entrei na cota do emergente, tá? Com certeza. Né? Mas, enfim, isso é uma coisa interessante. Administração. Né? Bom, eu sou coordenador do LOGES desde 2013, né, quando os professores que criaram o LOGES se aposentaram, eu assumi a coordenação. Eu participei como presidente de 3 bancas de concurso para professor do TEP, participei de várias comissões, que foi citado na outra fase aqui, mas aí veio o grande desafio. Né? Em agosto de 2020, a gente estava no auge da pandemia, o coordenador renunciou, problemas de saúde, teve que renunciar de forma abrupta, não tinha vice, e aí entra o critério da antiguidade, né? Seria o decano, o mais antigo, depois o decano não podia, o outro também não queria, eu era o 6º e eu aceitei assumir. Né? E aí descobri uma situação terrível. Né? A gente estava lá em plena pandemia, a secretaria física estava fechada, a maior parte dos processos ainda dependia de papel, a gente tinha um banco de dados, mas era um banco de dados velho em Access, pouco confiável, cheio de erro, né? Então, a mesma disciplina tinha 3, 4 códigos diferentes, você ia fazer uma consulta, saía tudo errado, erro mesmo de digitação, né? Nota de aluno digitado errado. Então, para fazer um simples histórico escolar, você tinha que fazer de forma semi-manual. Você fazia a primeira vez, dava tudo errado, aí o aluno reclamava, você tinha que... E falta de funcionários. Né? Então, foi uma situação muito grave. Né? E as ações foram essas. Primeiro, corrigir o banco de dados antigo, a gente conferindo, a gente pegou os registros físicos em papel, né? O Guilherme, que está aqui, ele levou para a casa dele, né? Em papel e conferiu tudo lá para trás. Né? E a gente decidiu tornar a secretaria 100% online. Então, a gente comprou e implantou um pacote que chama-se POS, que tem a área do administrador, que todos os processos de secretaria, a área do professor, onde o professor lança a nota diretamente. Antigamente, não. O professor lançava a nota em papel e isso era digitado, o que causava erro. Né? A área de aluno, né? O aluno vai lá, puxa o histórico. Antigamente, ele tinha que ir fisicamente na secretaria e preencher um formulário para pedir o histórico. Inscrição em disciplina também era manual, tinha um formulário que era preenchido. Tem a nova página do TPP, totalmente integrada com o sistema. Então, quando o aluno, por exemplo, marca uma defesa,
isso entra no sistema, o anúncio da defesa aparece automaticamente na página. A gente criou o manual do aluno, né, para explicar todos os procedimentos que o aluno tinha que fazer. Foi criado um novo processo seletivo 100% remoto, que era obrigatório na pandemia, integrado ao Cipós, e foi feito o coleta CAPES. E aí eu tive uma ajuda muito grande, né, principalmente do professor Helder Costa, que ele já tinha sido coordenador 2 vezes, ele conhecia muito o TPP, e do professor João Carlos Melo. Ele é um trabalho enorme, que quem já fez pode imaginar, né? A ajuda foi muito grande, né? Então, agradecer ao bolsista, o Guilherme, que ajudou demais, principalmente nessa parte de Cipós, e a NEA, né? A técnica administrativa nossa, né? Também aos colegas que participaram em comissões, e ao chefe do TEP, Fernando Ferraz, que está aqui, e o diretor da Escola de Engenharia. Tá? E eu posso falar, o Zé Rodrigues não está aqui, né, mas talvez ele vai ver o vídeo, né, que desde que eu cheguei na UF, não teve uma diretoria de escola de engenharia que realmente valorizasse a pós-graduação. A dele é a primeira. Tá? A pós-graduação na engenharia da UF, ela infelizmente, ela não recebia a valorização que deveria, e na gestão do Zé Rodrigues finalmente está recebendo. Tá? Então, eu gostaria de colocar isso. Bom, aí a questão do aprendizado pessoal, né? Menos medo de lidar com a burocracia. Aí eu tenho que falar uma coisa, eu tenho problemas, né? Eu tenho muitos problemas com a parte prática da vida, tá? Principalmente com burocracia, tá? E o exemplo maior é essa defesa que está acontecendo hoje, porque eu poderia ser titular em 2018. Só hoje, em 2023, que eu consegui fazer todo esse procedimento burocrático que vocês viram aí, e está defendendo aqui para titular, né? Tem essa dificuldade. Então, imagina alguém que tem essa dificuldade cair nessa situação aqui que eu relatei aqui, né? Então, é uma terapia de choque, né? E foi bom para mim, né? Eu descobri que não é esse bicho de 7 cabeças, né? Os processos burocráticos, eles têm uma lógica, né? Você fazendo, você consegue fazer, né? Então, uma coisa boa, né? E outra coisa é valorizar, já valorizava, mas aí valorizei ainda mais, né, quem se dedica à arte da administração acadêmica, principalmente na universidade pública, né, que é uma arte mesmo. Tá? Você tem que, além dessa questão burocrática, você tem que conciliar egos, você tem que conciliar interesses, você tem que ser um político mesmo, né? E isso exige uma sabedoria. Eu acho assim que hoje em dia eu vejo pessoas como o Zé Rodrigues, o Fernando Ferraz, que conseguem fazer isso de uma forma muito boa. Quer dizer, eu dou um valor assim extraordinário às pessoas que realmente fazem isso bem, né? E, bom, o professor Maculano nem se fala, né? Quer dizer, quanta experiência que ele tem nessa arte da administração acadêmica, da administração pública, né? Bom, aí minha tarefa administrativa favorita, na verdade, sempre foi essa, né? Que era organizar o churrasco de final do ano do TEP. Foi uma iniciativa minha mesmo, né? Que eu percebi que a gente não tinha uma confraternização, né? E aí a gente sempre fazia essa confraternização, e sempre tinha violão, sempre tinha o pandeiro lá do Fernando Ferraz, né? Sempre tinha, e realmente era muito divertido. O último foi lá em 2019, né? Eu espero que esse ano a gente retome essa prática, né? Bom, as perspectivas, né? Quais são as perspectivas, né? Primeira perspectiva é essa, né? O que é isso aí, né? Isso é a capa do livro que a gente está escrevendo, né? Otimização com geração de colunas, né? Essa capa do livro que a gente está escrevendo. Isso aí é uma coisa, uma concepção artística do que seria um algoritmo de Branch Cut and Price, que eu fiz com o meu colega artista. A gente fez um brainstorming lá e chegou nisso aí, né? Mas, enfim, então a gente está escrevendo esse livro. Os autores são eu, o Ruslan Sadikov e o Arthur. O François Van der Beek, ele não tem tempo, ele criou a empresa dele, mas ele vai contribuir um capítulo só, né?
O design da capa é desse meu colega artista, Leonardo Viana. O trabalho começou em abril de 2022, quando eu estava na França, né? Eu diria que tem 60% do trabalho feito. O livro ele vai ter umas 500 páginas de texto, mas texto denso, né? Sem contar as referências e índices, mas tem muito trabalho pela frente. Quer dizer, eu acho que a gente consegue terminar no final de 2023, mas para isso acontecer, eu vou ter que usar para mim mesmo aquele conselho que eu dei para o Diego, né? Tem que perguntar assim, a cada dia assim, o que você fez hoje para o livro, né? Se nada foi um dia perdido, porque realmente ainda vai ser um esforço muito grande, mas é um trabalho muito legal. Eu acho que escrever um livro é o supremo trabalho acadêmico, né? É o scholar, né? É aquele trabalho que realmente você pega toda a tua área, todo o conhecimento que você acumulou na tua vida inteira e tenta resumir, apresentar aquilo ali da forma que você enxerga, de uma forma didática. Tem uma pesquisa histórica bastante séria que a gente está fazendo, a gente fez descobertas bastante surpreendentes. Por exemplo, a gente descobriu que o primeiro algoritmo de geração de colunas foi publicado em 1951 num livro na União Soviética, 10 anos antes do que se imaginava nos Estados Unidos. E a gente conseguiu uma cópia desse livro na biblioteca de Moscou. Um colega do Ruslan foi lá e fotografou, página a página, cada uma dessas cópias, e ele traduz o russo, mas uma parte matemática eu entendo, né? E a gente foi olhando assim e falei, caraca, o que é isso? Isso aqui é o simplex revisado, antes do Danzig. Aí eu olhava, o que é isso? Isso aqui é programação dinâmica antes do Bellman. Então, esse trabalho, essa pesquisa histórica vai ter impacto. Tá? Essa pesquisa histórica vai ter impacto. Mas, enfim, os primeiros capítulos, a ideia é que eles sejam bastante acessíveis para os iniciantes, mas à medida que o livro vai evoluindo, os capítulos finais, a ideia é chegar nas técnicas mais recentes e avançadas, nas técnicas que realmente estão fazendo a diferença, né? E um outro desafio que para o futuro, mas não é um desafio pessoal para mim, é um desafio para a comunidade inteira de pesquisa operacional, que é o impacto do aprendizado de máquina e da inteligência artificial. E aí a gente tem grandes oportunidades e grandes, enormes riscos, tá? Então, por um lado, o aprendizado de máquina ele tem realmente potencial para revolucionar a PO, principalmente nos contextos onde a pesquisa operacional ela costuma falhar, né? No caso, otimização estocástica, onde você tem muita incerteza sobre os dados, ou dinâmica, onde, vamos dizer assim, um roteamento dinâmico seria um roteamento que o veículo está no meio da rua, de repente aparece um cliente, você tem que mudar a rota, e aí você tem uma fração, um segundo para fazer isso, né? Isso é difícil para a otimização clássica. Mas, por outro lado, está existindo uma tendência extremamente preocupante, que é o pessoal estar aplicando aprendizado de máquina como caixa preta em tudo, tá? Não quer nem saber se o problema é polinomial, CNP completo, taca lá o machine learning lá e vê o que sai do outro lado e ignora 70 anos de conhecimento de PO. Isso está acontecendo, tá? E eu posso dizer o seguinte, eu recentemente, eu organizei 2 competições de roteamento de veículos internacionais abertas para o mundo inteiro, com prêmio, com tudo, o Dymax e o NeurIPS, e hoje, tá, eu botei hoje em negrito, eu posso dizer o seguinte, para roteamento de veículos determinístico, as técnicas clássicas, as meteorísticas, elas dominam totalmente as técnicas baseadas em aprendizado de máquina, tá? Então, por outro lado, se você tem roteamento estocástico ou dinâmico, aí você hibridizar, você misturar essas 2 técnicas é o que tem funcionado melhor. Então, e eu estou realmente, seriamente envolvido no debate sobre esse tema. Isso aqui foi um fórum, um grupo de discussão que eu moderei algum tempo atrás, nessa conferência que teve no Dymax. Então, tinha algumas das pessoas mais importantes de roteamento, tanto da parte de meteorística quanto da parte de machine learning, a gente fez um debate. E, de certa forma, eu estou numa posição boa para fazer essa moderação, porque eu sou de algoritmo exato, né? Na verdade, a briga
é entre a meteorística e o machine learning. O exato ele meio que corre por fora, né? Ele é uma coisa, então por isso eu tenho uma posição boa para fazer essa moderação. Agora, isso aqui eu estou falando da aprendizagem de máquina normal, né? Aí esse negócio que está acontecendo agora, que é o chat GPT, ou a perspectiva da gente ter em 10 anos inteligência artificial geral, aí é outra conversa. Tá? Aí, se isso aí acontecer, aí tanto faz, vai engolir todo mundo mesmo, tanto faz quem faz isso, quem faz aquilo. Se a gente um dia realmente chegar a ter uma super inteligência artificial geral, aí tudo que a gente conhece até hoje deixa de valer e é outra história. Mas não vamos entrar nesse debate aí. Não? Bom, o futuro, estou com 52 anos, acho que ainda tenho uma longa carreira pela frente, né? Quer dizer, vou me aposentar quando for possível, aposentar que eu digo, talvez pegar o pé na cova, né? Mas eu pretendo continuar ligado à universidade, à pesquisa, enquanto eu achar que eu estou sendo útil, enquanto eu tiver saúde. E, em particular, eu gosto muito de interagir com os jovens, né? Mas nem tudo na vida é trabalho, né? Também, né? A gente tem que pensar no resto. Então, aqui, essa é uma foto do meu casamento, né? Da Lúcia, minha esposa, Júlia, minha enteada, Leon, meu filho. Nem tudo na vida é trabalho, a gente tem outras coisas muito importantes na vida que tem que também se dedicar, isso é fundamental, né? E aí, para encerrar, os agradecimentos à banca, tá? Falar um pouquinho aqui. Bom, o professor Nelson Maculan, quer dizer, ele dispensa apresentação, né? Mesmo para quem não é da área, todo mundo conhece o trabalho dele como reitor da UFRJ, como secretário de ensino superior, como secretário de educação, tá? Mas para quem é da área sabe que o Maculan ele é o pai da programação inteira no Brasil, né? Nos anos 80, quando essa área praticamente não existia no Brasil, ele trouxe pessoas muito famosas para dar cursos aqui no Brasil, lá na UFRJ, e a partir disso que essa área realmente cresceu aqui no Brasil. Se você pegar as pessoas de programação inteira no Brasil e fizer a árvore genealógica, né, começar a andar para trás, genealógica acadêmica, né, começar a andar para trás quem orientou quem, a maioria vai bater no Maculan, tá? Vocês podem ter certeza. O professor Horácio, quer dizer, além da produção científica dele extraordinária, ele tem uma contribuição enorme para a comunidade, principalmente na Sobrapo, na participação de CAs, na participação de comitês. Isso é uma coisa que dá muito trabalho, que exige muita dedicação, é uma coisa que você doa, né, o seu tempo para participar dessas sociedades, presidência de associação, então ele fez muito isso, né? O professor Virgílio, da UFRJ, que também tem um trabalho excelente, principalmente na área de petróleo, né? Logística de petróleo. E o professor Virgílio tem uma satisfação especial dele estar aqui na minha banca de doutorado, porque ele esteve na minha banca de concurso. 21 anos atrás, ele esteve na minha banca de concurso e está aqui fechando o ciclo, né? O professor Maurício de Souza também tem uma carreira brilhante, um grande cientista, um grande pesquisador, mas eu vou falar aqui mais do lado pessoal. O Maurício ele foi meu colega lá na PUC, né? Eu fazia doutorado, ele fazia mestrado, e a verdade é que a gente se divertia muito, né? Esse negócio aqui, né? Então, a gente tinha lá o hipódromo, lá todas as quartas-feiras, tinha as festas que a gente organizava, a gente trabalhava duro, mas, na verdade, foi um período muito bom. E o Maurício ele foi fazer o doutorado lá em Clermont-Ferrand, e, por coincidência, o Ridar Majube ele era professor lá de Clermont-Ferrand também, e eu tive a oportunidade de visitar o Maurício 2 vezes, né? Da segunda vez ele já estava casado lá com Marilene, com a esposa dele, então foi muito legal isso aí. E, finalmente, o professor Fernando Ferraz, bom, ele não é da área, né? Ele não é uma pessoa de otimização, de pesquisa operacional, nada disso. Eu tinha que escolher uma pessoa da UF para ser membro da banca. Eu
Eu poderia escolher, por exemplo, um titular, né? Eu poderia escolher, por exemplo, o Satoru, que é titular, é da área, mas eu fiz questão de escolher alguém do TEP, tá? Porque achava importante. Eu fiz a minha carreira no TEP, eu queria ter alguém do TEP na banca, e aí eu escolhi uma pessoa que eu tinha admiração particular dentro do TEP, mesmo não sendo da minha área, mesmo sendo de área bastante diferente, mas a gente sempre conversou, desde que eu entrei na UF, a gente sempre teve muitas conversas, então é uma honra então que ele aceitou então a presidência dessa banca, tá? E eu encerro aí. Eu passei do tempo? Eu acho que nós podemos relevar isso. Então, Não é? obrigado, então. O conteúdo compensa.